Fala galera, bora reagir a mais um corte aqui do SBT Esporte Rio. Já quero tá deixando os créditos. O Vascão da Gama jogou ontem contra o Audax, o lanterna do campeonato. Venceu pelo placar mínimo, só que não faltou oportunidades. O Vasco também estava meio desfalcado para esse jogo, né? Meio não, né? Com as peças principais do Vasco não estavam em campo, mas mesmo assim conseguiu a vitória diante do fraco Audax. Poderia ter feito mais gols, desperdiçou muitas oportunidades, mas no final das contas conseguiu os 3 pontos. O Vasco está nesse momento no G4 do Campeonato Carioca, nesse momento está se classificando. Só que tem alguns times que faltam jogar ainda e o Vasco tem um calendário pesadíssimo, né? Vai enfrentar Fluminense e Botafogo nos próximos jogos e vai ter que vencer pelo menos um desses dois jogos aí para se manter ali no G4. Vamos lá assistir esse cortezinho, tá muito top. Porque o jogo realmente não foi tão legal, Rodô. A paixão pelo futebol move montanhas, ou melhor, agita a floresta. Pelo seu time, o torcedor enfrenta qualquer distância. O professor Filipão é prova disso. Passou 6 dias em uma viagem de barco. Ele saiu de Carauari, interior do Amazonas, para ver o Vasco da Gama jogar em Manaus. 6 dias de descida dentro de um barco, 850 quilômetros, e na volta será 8 dias. Nem o pneu furando a gente para. Os torcedores do Gigante da Colina agitaram a Arena da Amazônia. É gostoso demais, todas as vezes que o Vasco vem a Manaus, é essa alegria, essa festa. Se a gente chegar de madrugada, a torcida vai invadir o aeroporto, não tem jeito. Eu espero que a gente possa voltar mais vezes. Mais de 21 mil torcedores estiveram no estádio, que já foi palco de Mundial. Local perfeito para a Sofia comemorar o aniversário de 12 anos. Eu estou muito feliz porque essa é a minha primeira vez vindo assistir o jogo do Vasco, o time que eu torço desde criança. Eu estou muito feliz e muito emocionada. O jogo Vasco e Audax faz parte da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Uma partida importante para o Gigante da Colina sonhar com a vaga na semifinal. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. A partida começou com as equipes tímidas, mas a disputa pela bola foi intensa. O primeiro chute ao gol saiu aos 2 minutos e 58 de jogo e aos 6, um lance chocou a todos. O volante Bruno Lima, do Audax, teve a perna quebrada após uma dividida com um companheiro de equipe. O jogador teve que ser retirado do campo em uma ambulância. A bola voltou a rolar na Arena da Amazônia. A equipe Cruz Maltina perdeu diversas chances de gols. Até que aos 34 minutos do primeiro tempo, David marca gol, para a alegria da torcida do Vasco. É do Vascão! David! Numa roubada de bola! Numa jogada trabalhada no talento! Eu fui feliz de marcar um gol. Lógico que é um alívio, dá mais tranquilidade. Mas sabendo que a gente tem que melhorar bastante, mas como eu falei, estamos se conhecendo, estamos se encaixando, estamos fazendo um belo jogo. Quantos gols o Vasco vai fazer? 5-0. Agora me diz o placar, quanto que você acha que vai ser? 4-0, fora o baile. Além dos gols, o João Victor, de 10 anos, também sonhava em ganhar a camisa do Adson, meia do Gigante da Colina. Quero a camisa dele. Você veio preparado para gritar aí, para ver se ganha? Sim. E qual o placar? Eu acho que vai ser 5-0. O segundo tempo do jogo foi de mais chances perdidas, tanto do Vasco como do Audax. Apesar do esforço dos times, o jogo termina em 1-0 para o Vasco. Com a vitória, o Vasco sobe para a 4ª posição e volta para a zona de classificação das semifinais do Campeonato Carioca. Os próximos 2 compromissos do elenco vascaíno são os clássicos com Fluminense e Botafogo, nos dias 14 e 18 de fevereiro.
Muito bem, estava um off aqui que não pode contar. Boa tarde pra... Sou tão bom como o Piton, então eu sou bom pra Muito caramba. bom. Entendeu? Mas obrigado aí pelo elogio, obrigado a todo mundo que acompanhou na tela do SBT. Infelizmente, o jogo não foi tão bom pra quem assistiu, né? A nossa equipe maravilhosa, mas dentro de campo o Vasco da Gama fez uma partida muito ruim, muito abaixo do esperado. E eu digo isso, gente, que a gente entende que é início de temporada e tudo mais. Só que a gente está falando de um adversário que não conseguiu fazer um gol no Campeonato Carioca ainda. A gente está falando de um adversário que tem menos 11 de saldo. São 0 gols feitos e menos 11 com esse gol que o Vasco acabou fazendo no Audax. Então a produção do Vasco ontem foi muito criativa, o Vasco criou demais, só que é o mesmo problema que eu venho falando aqui desde o início do ano. O sistema defensivo do Vasco está formado, é um bom sistema defensivo, mas do meio para frente, a equipe do Vasco piorou em relação a 2023. É uma equipe pior, que sem Verratti e sem Payet mostra pouquíssima criatividade do meio para frente, mostra uma falta de pontaria enorme, uma falta de material humano, falta de talento. Aí eu vi algumas pessoas ontem, Pedro, você está criticando demais. Tô criticando agora, Fernando. Sabe por quê? Se eu não criticar agora, vai chegar lá no Campeonato Brasileiro, sabe o que vai acontecer com o Vasco? O Vasco vai brigar para não cair de novo. E o pior, o Vasco tem uma oportunidade nessa temporada de ter um grande técnico na mão. Só que se você não der material humano para ele não vai conseguir desempenhar o que ele sabe, porque não adianta. Ele treina, o Vasco é bem organizado, o Vasco é taticamente muito bem postado dentro de campo, só que aí, na hora de fazer o gol, na hora de finalizar, na hora de conseguir converter essas chances, não consegue. Eu tive pena do Lucas Piton ontem. Ele gerou pelo menos uns 5, 6 oportunidades para os jogadores do Vasco e isso não aconteceu. Então assim, eu vou falar de novo. Falta muito reforço para o Vasco da Gama, falta muito jogador no setor ofensivo e a culpa ontem, novamente, eu vi gente criticando o Ryan, não é culpa do Ryan. O Ryan não é centroavante, o Ryan tem 17 anos, o Ryan é ponta direita. Se ele tá jogando é porque não tem reserva para ele. Se a gente viu o Vasco empilhando chances, perdendo, é porque não tem jogadores de qualidade na frente. Então a culpa é da diretoria que não conseguiu resolver esse problema. E isso me chamou muita atenção, além dos belos cruzamentos do Piton e os belos comentários de Lucas Pedrosa, Rafa Melo, me chamou também a atenção o caminhão de gols que o Vasco perdeu. Mas vocês sabem como eu tenho a preocupação dos meninos da base, a forma precoce com que eles sobem e às vezes resolvendo um problema que não é deles, que é o caso desse menino Ryan, né? Porque o Verratti está com a costela machucada, hoje ele não tem nenhum reserva imediato, né? E aí sobra para o menino, que é novo demais, que não joga por ali, como o Pedrosa já destacou. E como a gente cobra um menino desse, Rafa? Não dá para cobrar. Não dá, a pressão não pode ser desse jeito. É claro que ele é jogador de futebol e tem que saber administrar isso, mas é um garoto muito novo. É verdade, Fernandinha. E a transição ela tem que ser muito perfeita para não acabar com uma carreira que nem começou. Ele está fazendo a transição da base para os profissionais. Ontem eu vi um Vasco muito melhor, com o triplo de chutes em relação ao Audax, com o dobro de posse de bola, mas sem eficiência. Acho que faltou eficiência ao time do Vasco. Aliás, com toda essa superioridade em relação ao último colocado, isso evidencia uma urgência na busca de reforços, principalmente do setor ofensivo do Vasco. É aquilo que o Pedrosa vem falando. O elenco do Vasco em relação ao ano passado é mais enfraquecido. O Vasco precisa contratar. E está aí negociando, né, com o Pedro Henrique do Internacional, o Breno Lopes do Palmeiras, enfim. Agora, eu acho que o que dá para ficar de ponto positivo para o torcedor do Vasco, Pedrosa, foi a estreia do Galdames. E ele acertou ótimos cruzamentos, deu bons passes. É claro que não dá para a gente tirar ainda o Audax como parâmetro. É bom a gente aguardar a sequência da temporada. Mas não sentiu nada, jogou legal, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi uma boa estreia do Galdames, foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, mas como você bem destacou, o Audax você não consegue ter parâmetro de nada. Inclusive, se o Audax fosse uma equipe um pouquinho melhor, o Vasco poderia não ter saído com a vitória dentro da Arena da Amazônia. Então eu destaco aqui... Mas não por falta de qualidade, mas por falta de efetividade em gol. Efetividade. Que perdeu muito. Eu fiquei impressionada com o tanto de gol que perdeu. É absurdo, pô. E aí, num jogo de Série A, a chance de você ganhar um jogo perdendo tantas oportunidades assim é zero. O Vasco não conseguiria vencer um jogo se você tivesse um adversário um pouco melhor. O Audax, ele dava muito espaço, o Audax, ele não agredia. Era uma equipe, com todo respeito, que está longe de desempenhar um nível de realmente futebol profissional. Então, a minha bronca é essa, Fernanda. Se o Vasco tivesse construído essas chances todas contra uma equipe melhor e não tivesse conseguido aproveitar, a análise seria uma. Mas é uma equipe que não consegue jogar no nível de futebol profissional. E o Vasco da Gama, que tem um investimento que tem, mesmo sem os seus principais jogadores, deveria ter feito 3, 4, 5 a 0 no
no Audax. Essa é a cobrança. E a cobrança sempre vai ser feita quando tem que ser feita. A gente deixa um beijo aqui para a família e também para o jogador Bruno Lima, né? Que teve a fratura na tíbia e na fíbula da perna, né? Uma imagem até muito forte. A gente decidiu até não mostrar, porque, enfim, a imagem forte demais. Foi uma fratura bem feia e um beijo aí para a família do Bruno e para o Bruno também uma pronta recuperação para o jogador do Audax. Olha, a gente vai ver o que o treinador Emiliano Dias falou depois dessa partida. Ele enfatizou o show, claro, da torcida do Vasco. A gente mostrou ontem aqui a torcida do Vasco, né? E falamos muito bem, Pedrosa, dessa torcida em Manaus, a recepção e tudo mais. Todo mundo sabe do quanto eu acho isso bacana para contemplar essa torcida off-Rio. E aí o Emiliano e o Ramon, eles demoraram um tempo para conhecer de perto a torcida do Vasco, porque São Januário ficou fechado por um longo tempo, por conta daquela, a gente chama aqui de injustiça que fizeram com o Vasco em relação ao tamanho da punição. Tinha que ter a punição sim, mas não tão grande como foi. E eles demoraram para encontrar essa torcida. E quando encontraram, não vai barrar. Se apaixonaram, né? É verdade. É importante também a torcida do Vasco em Manaus, que deu um show desde o aeroporto. Foram lá no hotel, deram carinho para os jogadores. E é importante, né, para eles tomarem esse conhecimento da grandeza do Vasco, não só no Rio de Janeiro, mas no país, enchendo, lotando aí o estádio lá em Manaus. Eu acho que a torcida não ficou muito satisfeita com a atuação, não. E, Pedrosa, o que você achou das mexidas? Ontem, o segundo tempo, muito diferente, né? Sim. Você até comentou isso na transmissão. O Vasco volta com os ajustes pequenos, né? Até porque não tinha muito ajuste a se fazer, porque o Audax não mostrava perigo. Mas você falou das mudanças que deveriam ser feitas, elas foram feitas. Eu também queria que você falasse sobre o que você achou da fala do Emiliano. Então, em relação às mudanças, você vê que a equipe reserva ela é enfraquecida e aí quando entram os reservas do reservas, a situação fica mais caótica ainda. O Serginho, por exemplo, é um jogador que teve uma oportunidade de cara pro gol e ele preferiu receber um tronco e pedir um pênalti do que finalizar. E aí a gente ouviu, não é assim, Serginho. O David, apesar de ter feito gol, perdeu 4. Então, assim, é muita dificuldade que o Vasco tem nesse setor. Em relação às falas, cara, eu vejo que é o Emiliano, o Ramon Dias, e eles veem essa torcida, eles veem o tamanho do Vasco da Gama, eles resgatam esse tamanho do Vasco da Gama e sabem do que significa o Gigante da Colina, a vontade de vencer deles, mas ao mesmo tempo eles estão ficando cansados, porque toda entrevista coletiva eles chegam lá e pedem reforços. O técnico já pediu, o auxiliar técnico já pediu, o capitão já pediu, a torcida pede e a diretoria, pelo visto, não está escutando. Então, assim, a hora que esses caras encherem o saco, porque prometeram para eles que eles tinham que receber reforços, prometeram para eles que iam formar um time competitivo, aí depois a torcida do Vasco vai ficar chorando por conta de uma incompetência que a diretoria está fazendo de não dar as peças necessárias. A 777 emperra. Acho que a 777 é muito burocrática, mas a diretoria tem que trabalhar para convencer a 777 então. Tem que mostrar para eles que as deficiências acontecem, porque senão, repito, o Vasco vai entrar dentro do Campeonato Brasileiro tendo a oportunidade de ter um grande técnico sem material humano e o trabalho vai ser reduzido. E para isso serve essa diretoria, para fazer essa bela conexão com a SAF. Coloca aqui na tela, tem uma pergunta para Lucas Pedrosa. Cadê, por favor? O Lucas Duarte disse, uma pergunta ao Pedrosa. O que podemos esperar do Vasco com esse elenco? Pô, vocês falaram o quê? Fala, o Pedrosa, o que você está esperando? Olha só, o meu único ponto de confiança é pelo treinador. É um treinador que, mesmo com um elenco limitado, vai conseguir dar competitividade para o Vasco da Gama. Só que vai esbarrar em algum momento nessa limitação técnica. E a culpa não vai ser do treinador. Se tiver lá capengando em 14º, 15º, a culpa é do elenco. A verdade é essa. A culpa é de uma diretoria que não consegue trazer peças para poder fazer a reposição necessária. Vamos colocar aqui na tela a classificação do Campeonato Carioca. Acho ridículo que vocês fazem para me provocar. Tá aí, ó. Primeiro lugar, o Flu, que tá quase que todo o tempo desse Carioca em primeiro lugar. Quando não foi o Flu, foi um outro time que eu nem me lembro quem era. Não lembro. Antes do Fluminense. Quem que era o líder? O Alvinegro. Que isso, gente. Segundo lugar, o Nova Iguaçu com 14 pontos. Terceiro lugar, o Flamengo com 12. Lembrando, a gente sempre fala, o Flamengo tem um jogo a menos, cumpre agora no sábado. O Vasco em quarto lugar com 12 pontos. Vira a página. Aí. Rumo ao bi? Rumo ao bi, ô Pedrosa? Da Taça Rio. Da Taça Rio de novo. Rumo ao bi da Taça Rio, gente? É o líder da segunda página. Não faz! Como é que faz o Theo? Não é assim!
Quinto lugar, e o Botafogo com 11, Madureira Boa Vista com 10 pontos, sexto e sétimo, e a Portuguesa com 9 pontos em oitavo lugar. Oh, meu Deus, faltam quantos jogos? São 11 rodadas, né? Sim. A gente fez foi a sétima ontem ou a sexta? Foi a sétima. Botafogo tá na pré-taça Rio. 4 jogos. Tava na liderança e já foi pra pré-taça Rio. Igualzinho no ano passado. Para de rir, tá me irritando. Não vem amanhã o Pedrosa, pode anotar aí na agenda, não vem amanhã. Flamengo entra em campo no sábado, vai encontrar o Volta Redonda. Esse é o jogo adiado que eu falei agora, tá? Ele é válido pela... Bom, galera, então é isso aí, as últimas notícias, as últimas informações do Vascão. Vasco que tá com interesse na contratação do jogador Bazial, né? Vou ver até de onde é esse jogador aqui. Barreal, não é Bazial, é Barreal. Jogador, joga na MLS, né? O Vasco tá tentando alguns jogadores da MLS, né? Tentou o Alan, tá em conversas com o Alan também. Vasco da Gama continua no mercado de transferência e busca de reforços para seu time, para o setor de ataque, que vem se mostrando muito frágil mesmo. Um chutes ontem que na cara do gol, os caras isolando, tomando decisões erradas, né? Ao invés de chapar uma bola, rolar uma bola pro gol. Tinha bola ali que era só rolar, que o goleiro não pegava. Chutando, parecendo amador, né? Aquele amadorzão brabo mesmo. Nossa, tava um nojo de assistir aquele jogo do Vasco da Gama ontem, hein, galera? Sinceramente, tava um nojo, né? Ficou muito nítido que a equipe precisa de novos jogadores para o setor de ataque, que vem se mostrando muito frágil. Por isso, de acordo com informações do jornalista Thiago Brandão, esse especialista em MLS, o gigante da colina está observando o atacante Álvaro Barreal, do Cincinnati. O Cruz Maltino observa o jogador, mas nada além disso, nada além de observações, né? O Vasco observou muito jogador aí esse ano. É um dos poucos times, né, que ainda está no mercado da bola. Outro time que ainda está no mercado da bola é o Corinthians, né? Acho que é só o Corinthians e o Vasco que está aí ainda tentando formar o seu elenco para a próxima temporada. E por incrível que pareça, o Corinthians está sendo dois times frágeis, né? E um está brigando para não cair no Paulistão, né? O Corinthians está na lanterna lá do Campeonato Paulista. Vasco, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para o Novo Iguaçu. Cara, Novo Iguaçu, velho. Derrota para o Novo Iguaçu, empate com o Bangu. Muito também porque colocou um time, né? Time reserva aí para enfrentar o Flamengo. Pensando no jogo contra o Flamengo, não pensou na rodada. Não pensou na classificação, né? O Vasco pensou no Flamengo, mas não pensou na classificação. Ao que ponto que chega a rivalidade desses dois times, né, gente? É uma rivalidade gigantesca, onde eles abandonam 3 pontos, né? Para tentar ganhar do rival, né? Eu acho que o Flamengo também, não sei se o Flamengo ganhou no jogo anterior a esse, deixa eu olhar aqui. Não, o Flamengo ganhou do Sampaio Corrêa, né? 2-0. O calendário do Vasco agora é fatality, né? Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. E já no dia 21, o Vasco vai enfrentar o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, dia 21 de fevereiro, cara. Não vai ter descanso, né? Dia 21, dia 24 já tem outro jogo. E aí só dia 2 o Vasco vai voltar. Dia 24, não, peraí. Ué. Aí depois só dia 2, estranho, né? Estranho, não sei. Não sei se nesse intervalo aí do dia 24 vai ter esse outro jogo da Copa do Brasil.
Provavelmente vai ter que ter um jogo ali, porque é muito tempo sem futebol, né? 6 dias. Não faz sentido você jogar a cada 3 dias aqui agora e ficar 6 dias parado, né? É estranho isso daí.